Simplesmente épico! O episódio 5 da 7ª temporada de Rick and Morty trouxe uma bomba canônica que ficará marcado para sempre na história da série. Unmortriken chegou confirmando teorias, surpreendendo demais com uma animação de cair o queixo, trilha sonora super afetiva para os fãs e um roteiro que conecta várias pontas soltas da história. Bora trocar uma ideia sobre isso depois da vinheta, vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pois é, cara, eu ainda estou perplexo, extasiado, triste, uma mistura de sentimentos que surgiu com cada nova cena e descobertas desse episódio que encerra ciclos e muda tudo na história de Rick and Morty. E antes da gente aprofundar esse rolê, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar um likezão aí pra dar aquela força e ativar o sininho pra receber as notificações de todos os vídeos que eu trago aqui pra vocês. E a cena de abertura, mano, já quebrou todo mundo no meio. O Rick e o Morty voltando de uma aventura ali, o Morty com os cristais e todo ferrado, dizendo que mais uma vez ele teve que entrar em uma bunda. Só que eles começam uma discussão porque o Rick não aceita aquela atitude de insubordinação do Morty e o Morty percebe isso e diz pro Rick: não, tudo bem, me desculpa por ser um Morty assim, e vai lá e pega umas bebidas ali pro Rick, com o objetivo, claro, de deixar ele bêbado. E depois o peso mórbido já aparece na próxima cena, quando a gente vê esse Morty ali no quarto dele, aquele pôster atrás dizendo que a destruição fede. E quando ele volta pra garagem, o Rick já está super bêbado ali, com várias coisas jogadas no chão e falando aquelas frases que a gente já conhece, né? Você é meu amiguinho, Rick and Morty pra sempre, 100 anos de Rick and Morty. Mas aí é que nós vemos o olhar baixo do Morty, quando ele puxa o tapa-olho e as notas do piano tocam suavemente a música que faz todos os fãs de Rick and Morty se arrepiarem. Sim, estamos acompanhando a história de origem do Evil Morty. Mano! E então a gente passa a acompanhar toda a trajetória que a gente já conhecia do Evil Morty, só que agora sob a perspectiva dele. Nós vemos que ele passou a torturar e controlar o seu Rick, e ele sai então sequestrando os outros Ricks. A gente vê ele sequestrando aquele Rick, o cientista formalmente conhecido como Rick, que é daquela realidade ali que faz alusão ao Prince. E depois ele de forma cruel, escaneando os cérebros de cada um desses Ricks que ele matou, apagando ele mesmo e os outros Mortys dos sistemas da cidadela, né? Já que ele utilizou esses Mortys para fazer aquele bunker dele lá na primeira temporada e não ser rastreado por ninguém, e se tornando um super conhecedor de toda a tecnologia Rick. E mano, a gente vê numa cena que o Rick dele tenta se libertar daquilo, né? Parte da mente dele volta a funcionar. E agora faz todo sentido aquela cena que a gente viu que os Mortys chegam e acabam com aquele Rick e ele começa a dizer: me matem, venham pra cima. Ele precisava se libertar. Lembrando que aquele motim foi iniciado pelo nosso Morty. Enfim, vemos a hora que ele tem a ideia de tentar ser o presidente da cidadela e depois a sua vitória. E encerra com ele finalmente entrando no seu portal amarelo e a trilha sonora que veio crescendo na última cena se encontrando com os raios do nome Rick and Morty. Puta merda, não teve abertura e nem precisou. O ambiente estava pronto para algo que eu peço desde o final da 5ª temporada aqui nos vídeos do canal, vocês sabem disso. Eu esperava esse momento em que víssemos o lado de fora da curva finita central, pelo menos o universo, os locais que o Evil Morty foi. E cara, somos presenteados com um suco de caos, nível Rick and Morty. Um cenário deslumbrantemente maluco, com várias formas, cristais, criaturas de todos os tipos, com armas de portais e portais de diversas cores e formas diferentes. Isso aqui é a coisa mais maluca a nível de Rick and Morty que já aconteceu, é a essência da série. E eu digo isso porque numa escala muito maior, lembrou aquela explicação que o Rick dá pro Morty lá no episódio piloto, sobre o universo ser caótico. E os caras trazem então essa cena toda numa mistura de sonhos do Neil Gaiman com as criaturas e cenários completamente incontempláveis do HP Lovecraft. Tem espaço até para vermos basicamente 3 versões diferentes da família dos Jetsons, surgindo e destruindo o anterior, debatendo sobre a liberdade e as infinitas possibilidades de outras famílias dos mesmos lugares terem também descoberto e desenvolvido a viagem de portal, até serem comidos por uma espécie de dinossauro feito de cristais com 2 cabeças. E é justamente essa criatura que nos conecta novamente com o Evil Morty, já que ela cai numa armadilha dele e ele queria pegar um desses cristais ali, interdimensionais. Afinal, cristais
são tudo em Rick and Morty, né? Desde dos ilícitos que o Rick faz, até para questões ligadas ao tempo, conexões interdimensionais. E quando ele tá saindo ali dessa parte caótica que, na minha visão, é logo depois dessa curva de universos organizados dos Ricks, ou seja, é como se fosse um limbo entre universos ou entre curvas finitas centrais, nós vemos que o Evil Morty tá ali com aquela representação da curva finita central e em um desses universos, na ponta, fica o seu planeta Jardim. Sim, o Evil Morty vai para o planeta muito parecido com aquele do Thanos. Ele só quer ficar sozinho e em paz. Nós vimos que isso é referenciado em vários momentos nesse episódio e, inclusive, ele fala isso pro Morty lá no final. Mas a paz dele acaba sendo abalada pelo equipamento gigantesco e incrível que o Rick C-137 construiu para procurar o Rick Prime. É uma espécie de nave gigante no qual ele conecta dimensões, une elas para poder trazer essas versões das iscas, dos clones do Rick Prime. Então, eles resolveram de forma rápida aquela questão dos pontinhos, né? Que a gente fez tanta teoria e no fim as teorias estavam certas, né? Eram realmente iscas, clones que tinham a mentalidade do Rick Prime. E ele vai destruindo ali, capturando e matando uma a uma. Nesse meio tempo, algumas delas inclusive falam, né? Que estão impressionados com o trabalho do Rick e ele tá explicando ali pro Morty. Mas aí, do nada, abre-se um portal amarelo e o Evil Morty chega lá onde eles estão. O Morty se desespera, mas o Rick fica de boa e eles começam a conversar. E eu vou dizer pra vocês que eu fiquei com medo nessa hora, apesar de ter ficado muito empolgado, de eles banalizarem um pouco a presença do Evil Morty junto com o Rick, já que a gente esperou até a 5ª temporada, por exemplo, pra ter esse encontro novamente. Mas eu, inocente, realmente não fazia ideia do que iria acontecer. E ele chega trocando uma ideia com o Rick, mostrando seu conhecimento com aquele ar de superior o tempo todo. Inclusive, é ele quem dá uma ideia ali que acaba trazendo uma melhoria pro equipamento do Rick na busca pelo Rick Prime. E eles ficam numa certa disputa, né, de que eu sou mais inteligente, eu sou superior. Uma disputinha no maior estilo Rick e Zip, lá no episódio da bateria descarregada. O Rick gosta de ter esses confrontos intelectuais. E o fato é que o Evil Morty foi até lá porque ele estava tendo seu sossego incomodado. E esse é o real motivo pelo qual ele fica ali e depois ele acaba ganhando ainda o incremento da arma. Mas nós vamos chegar lá. Eu acho muito engraçado que o Rick fica a todo momento atirando no Evil Morty, mesmo sabendo que ele tem aquele escudo, mas é uma forma dele deixá-lo alerta, como um lembrete de que eles não são próximos, de que ele pode ser uma ameaça iminente. E então, quando eles finalmente capturam uma versão diferente do Rick Prime, e aí eles caem numa super armadilha daquela gosma preta que leva eles para uma espécie de cubo, reunidos com outros Ricks. E ali nós temos vários Ricks, um Rick nerd, um outro Rick com um sotaque britânico, que parece ser uma versão 007 do Rick, outros 2 Ricks mais atordoados e, claro, o Indiana Rick. E todos estão ali porque foram caçar o Rick Prime, porque tiveram a sua Diane assassinada por ele. E aqui a confirmação de uma teoria, né, uma grande questão que nós fãs tínhamos, de que não foi só o nosso Rick que teve a sua Diane assassinada. E eu destaco uma frase de um daqueles Ricks que vai fazer muito sentido com o final do episódio. O apego é a morte, mano. Foi o que eu aprendi caçando esse cara. Aliás, o Indiana Rick já foi referenciado nas HQs. E aí nos telões surge o Rick Prime, dizendo que programou tudo isso, que basicamente matou a Diane de todos eles, simplesmente por desrespeito, porque eles se acharam superiores a ele. E não só isso, ele revela que ele construiu uma super arma tão legal que não precisa de nome, mais que os Ricks inferiores, inclusive o nosso, chama de Ômega. O nosso Rick diz que ouviu de um Rick inferior. Que apagou todas as Dianes de todas as realidades no infinito. Essa é uma outra resposta que a série está dando à questão da Diane. Então ele começa uma espécie de escape room, ou jogos mortais, quase um Battle Royale entre aqueles Ricks. Lembrando, cara, que isso aqui mostra mais uma grande similaridade do Rick Prime com o nosso Rick C-137, já que o nosso Rick já fez algo parecido lá com os Vindicator na 3ª temporada, lembra? E enquanto os Ricks estão ali atirando entre si, o nosso Rick está pensativo. E aí nós vemos que o Evil Morty, assim como o Rick, é cheio de implantes e melhorias, que aliás vão sendo mostrados com o decorrer do episódio. Quando a porta se abre e o Morty pede pro Rick matar o Evil Morty diz: "E eu que sou maligno, né?" Isso aqui, mano, parece ser uma bobeira do momento, mas toca num ponto muito importante de que o nosso Morty, em vários momentos, mostra que ele é muito próximo de se tornar aquilo que o Evil Morty se tornou.
mas nós vamos aprofundar isso mais tarde. E o Evil Morty faz uma piada ali com cocô e pizza que não fez o menor sentido, uma questão muito aleatória, talvez uma particularidade de algum dos planetas que ele visitou ou da sua realidade original, ou algo que vai ser tocado aí numa próxima temporada. E aí, pela primeira vez no episódio, o Rick e o Evil Morty lutam juntos, num aperitivo do que estaria por vir. E lembrando que tudo isso é porque o Rick Prime disse pra eles que o Rick mais forte, o que sobrasse, ia ter a sua Diane de volta. E a gente vê então que a Diane que vem é na verdade uma criatura, uma arma ali bizarra, falando sobre detalhes sexuais dela com o Rick, que aliás parecem ser verdades, né? Que o Rick fica de um jeito tipo, como ousa falar sobre isso? Mas facilmente eles detonam com aquela arma, mas com a cara da Diane, faz ele falar, puta merda, que saudade desse rosto. E o Prime diz que a Diane, no sentido real, jamais voltará, porque quando ele constrói uma arma, ela funciona de verdade. Pra mim isso aqui limpa qualquer possibilidade de nós vermos a Diane de volta, ou que a arma pode só ser revertida ou algo assim. E essa é a razão que faz o Evil Morty se unir ao Morty e ao Rick C-137 nessa caçada ao Rick Prime. E ainda dá tempo de conhecer uma arma incrível do Rick ali, que coloca os pedaços daquele robô bizarro da Diane e implode eles, quase que diminuindo eles a nível atômico. E aí, enquanto tudo começa a pegar fogo, eles unem forças cientificamente para unir as armas de portais e usar aquela gosma preta como vetor para escapar dali. É muito massa ver o Rick fazendo as equações ali com o sangue do outro Rick. E o Rick explica para o Morty que o Evil Morty só não foi embora porque tá interessado na arma. O Rick sabia, né, o tempo todo. E eu acho que é a primeira vez que a gente vê aonde o Rick realmente guarda a nave dele quando ela não está estacionada lá na frente da casa. Aliás, esse episódio confirmou que a IA que controla a nave do Rick tem a voz baseada na voz da Diane. É o Rick Prime quem conta isso mais tarde. Quando os Mortys estão sozinhos, o Evil Morty faz uma pergunta importante pro nosso Mortyzinho. O que acontece se o Rick matar aquele cara? Já pensou nisso? Provavelmente ele vai se matar. E ele diz que ele não é um bom samaritano. Mano, que sacada genial da equipe de dublagem de Rick and Morty, que aliás tá com um trabalho absolutamente incrível a temporada toda e principalmente nesse episódio. Ou seja, o Evil Morty ainda estava preocupado com um colapso mental do Rick após conseguir a sua efetiva vingança contra o Rick Prime e como isso poderia prejudicar inclusive ele e seu objetivo de ficar em paz. E é por isso que ele resolve ir até lá. Achei muito engraçado essa cena do portal em que ele convida o nosso Morty para ir junto. Ele sabe da importância de levar o Morty junto para usar isso em algum momento. E aí nós vemos o começo da grande vingança, o Rick gritando Prime, enquanto adentra uma fenda interdimensional e chega até uma espécie de estrela da morte, onde vários robôs da tecnologia do Rick Prime o recebem. E aqui ele fala algo interessante na conversa com a IA, dizendo ele construiu de novo. Ele é eu com tempo livre. Ele quer dizer que ele não tem família, né? Cara, pra mim definitivamente já houve uma batalha entre o Rick e o Rick Prime. Provavelmente essa arma também já foi construída, ou pelo menos essa parte de fora, pelo Rick Prime. E pegando esse fragmento aqui com o que a unidade disse sobre você estar indo atrás dele de novo e da última vez você quase morreu, a gente tem essa teoria basicamente quase confirmada, pelo menos na minha visão. E aliás, quando ele entra, ele encosta naquele campo de energia que está saindo para outras dimensões e ele fala, que nojo. Pra mim é dali que o Rick Prime vai espalhando as suas iscas para outras dimensões. Não quero nem pensar que tipo de líquido é aquilo ali. O Evil Morty e o Morty também chegam ali pra surpresa do Rick. E ainda eu achei estranho que o Evil Morty fala, vocês não constroem nada pequeno, né? Estou surpreso que ele não... E são interrompidos pelo Rick Prime, o verdadeiro, que chega dizendo basicamente como que é o apelido do nosso Rick, que pra ele não é o Rick dos Ricks não, né? Tem o Indiana Rick, o Rick gordo, o nosso é o Rick da esposa morta. E ainda zoa dizendo por que ele tinha trazido os Mortys se eles iam ser como torcida organizada. Muito bom. Esse fato de ser o Rick da esposa morta é muito doido, cara, porque realmente pode ser, o nosso Rick não é o único cara que perdeu a Diane, mas é aquele que mais sentiu dentre todos, ou talvez o mais emocional. O Prime dizendo que sentiu falta de quando eram apenas os dois, revelando para nós que eles foram os únicos dois que realmente criaram a tecnologia de arma de portais. Ou seja, todos os outros Ricks tiveram acesso à tecnologia da arma de portais ou através do Rick Prime ou através do nosso Rick, ou claro, através de outros Ricks
que tiveram acesso à tecnologia através dos nossos, entendeu? A tecnologia se espalhou. E aí, cara, a trilha sonora começa a apertar e a ação começa. Até mesmo os robôs do Rick Prime aparecem e desaparecem como hologramas. Ele diz que ele melhorou a arma e que agora ela pode atirar mais de uma vez, e que assim poderia matar a família toda do Rick. Mas diz ao final que vai matar o Rick à moda antiga, ou seja, na porrada. Mas você sabe o que vem depois, né? Para começar a tortura de matar a família do Rick, ele traz de volta um personagem que há muito tempo a gente não via. O Câmera Lentos, mais um daqueles que apareceu na festa do Rick e que agora nós sabemos que era canônico, inclusive tem grau de parentesco, ele é tio do Rick. O Rick Prime diz que vai sentir, a gente vê que enquanto o Câmera Lentos vai sendo jogado ali para o esquecimento de toda a existência, dizendo que estava com a sua esposa, o nosso Rick chora desesperado e até mesmo o Rick Prime fica triste. Enquanto isso, a cara do Evil Morty está a mesma, o episódio todo ele não expressa nenhum tipo de emoção. Frio! E aí, então, na emoção, o Rick parte pra cima do seu Nêmesis e nós temos uma luta de videogame, cara. O fator de cura do Rick Prime, que é bem acelerado, o jogo de câmeras que leva até o momento em que o Rick e o Evil Morty estão lutando juntos contra o Rick Prime, mano. Que cena sensacional! E tudo vai crescendo e tomando proporções épicas, porque o Rick Prime faz surgir robôs gigantes da Diane. O Mortyzinho pega uma das versões robô do Rick Prime e leva ali para um canto. O Rick acaba sendo esmagado por um dos robôs gigantes, mas ativa um dispositivo na perna que continua atacando, mesmo com ele apagado. Me lembrou até o Rock Lee bêbado. Cara, o controle da tecnologia e de mente, principalmente do Evil Morty, é sensacional. Ele é absurdo, cara. Ele consegue detectar, através de varreduras do cérebro do Rick Prime, quais serão os próximos movimentos dele e assim se esquivar. Mas o Primezão não fica pra trás, né? Ele ativa o Kuato, aquele ser ali de dentro, que é uma referência ao filme do Vingador Futuro. Que cena foda, cara. Porque o Prime simplesmente pega o Evil Morty pelo tapa-olho e joga ele longe, mano. Em determinado momento, antes que o Evil Morty seja atacado por trás, o nosso Mortyzinho salva ele, usando um braço daquele robô que ele tinha pegado pra atirar em um dos drones. E além de tudo, o controle do Evil Morty sobre tecnologia reversa talvez seja o mais apurado da série, já que ele controla rapidamente um dos drones do Rick Prime e parte pra cima dos outros robôs, inclusive derrubando todas aquelas Dianes gigantes que estavam ali. No momento que o nosso Rick acorda, ele acaba arrancando um membro do Rick Prime e o Prime arranca uma perna dele, e eles conectam ao contrário nos corpos e continuam a luta. E aí a gente vê que a tecnologia deles é totalmente compatível, porque em determinado momento os braços deles se unem. Absurdo, cara. E olha essa imagem com os dois se atacando, com o Kuato saindo ali de dentro, esfaqueando o C-137 e o Rick usando o prolongamento de braços para puxar a perna do Prime. Cara, tecnologias similares, mas cada um com as suas individualidades, os seus incrementos pessoais. Os detalhes desse episódio são inacreditavelmente incríveis. Enfim, com o Evil Morty e o nosso Rick desacordados, vemos que o Rick Prime, que estava ali pegando fogo, demora um tempinho, mas consegue se regenerar e fica frente a frente com o seu neto original. Mas na verdade não era ele, era um plano do Evil Morty que trocou de camiseta com o nosso Morty, ou seja, a mesma camiseta, é só aquela zoeira por causa da roupa, e também coloca um tapa-olho, deixando um tapa-olho lá com o nosso Mortyzinho. Mais um sinal, cara. Agora o nosso Mortyzinho tem até um tapa-olho aí pra ele utilizar. Ele solta um dedo falso ali que se conecta à testa do Rick Prime e dá choque eletromagnético, fazendo com que o seu corpo vá caindo e ele tenha acesso aos dados que estão na sua mente. E então o Evil Morty fala pro Morty para eles ficarem ali e simplesmente carrega o Rick Prime, levando ele para dentro de uma sala de comando onde ele prende ele e conecta os cabos ali, aquele dispositivo na sua testa. Primeiramente ele frita os backups do Rick Prime, ou seja, frita as partes da consciência dele em outros corpos, né, em iscas, clones, aparentemente até mesmo com uma espécie de projeto Fênix que ele teria super melhorado, para não ter chances dele escapar e sobreviver a isso. Lembrando que o Evil Morty já conseguiu controlar o projeto Fênix do Rick antes lá na Cidadela, lembra? E o Rick Prime fica impressionado com tudo isso, com existir um Morty tão inteligente. Inclusive diz que não faz mais parcerias, mas que gostaria de trabalhar com eles para eles serem uma espécie de Batman e Robin. Ao que o Evil Morty responde: não,
Eu não preciso de um Robin. Que personagem foda, mano. Ele tá falando isso pra porra do Rick Prime, pra mostrar a superioridade que ele sente em relação a todos os outros seres, mesmo aos Ricks. Basicamente mostrou, deixou claro quem que é o verdadeiro antagonista dessa série. Então ele escaneia o cérebro do Prime e pega os diagramas da arma aparentemente melhorada, inclusive passando para os seus próprios dispositivos. E é curioso como o Rick Prime nomeia aquele arquivo. Se liga, Booger AIDS. Esse é o mesmo nome que o nosso Rick dá para os dispositivos e arquivos deles. A gente vê isso no episódio das memórias e também lá quando eles estão voltando para suas realidades originais e ele conversa com a Summer. Mais uma grande similaridade. Então ele arrasta o Rick, que tá com as entranhas todas para fora, e salva a vida dele, reanimando, dizendo ele é todo seu. Sim, mano, ele entregou o Rick Prime de mão beijada para o Rick. Ou seja, nesse momento ele quer que o Rick realize a sua vingança, finalize isso. Porque, ao mesmo tempo, se ele tivesse matado o Rick Prime, provavelmente o Rick apontaria essa vingança para o Evil Morty, né? Por, você roubou, ele era meu e coisas do tipo. E antes que o Rick se recomponha por completo, o Prime conta a ele que o Evil Morty pegou os planos da arma e que ele deveria cortar isso pela raiz e matar o menino de 14 anos. O que acontecerá da próxima vez que ele ficar brabo com o vovô? Pior é que isso faz todo sentido. Mas o Rick não tá nem ligando pra isso. Ele está focado na raiva, ele tem à sua frente o propósito da sua vida. E ele faz com o Rick Prime o que o Rick Prime disse que faria com ele. O destrói na moda antiga, na porradaria, socando a sua cara sem nem mesmo dar tempo à sua regeneração. E lembrou muito essa questão do Batman e do Coringa, porque o Rick Prime ri enquanto apanha e joga verdades na cara do Rick. Eu fiz você, eu te mostrei o infinito, e o que você fez com isso? Passeou com o meu neto, criou ecos da minha filha. Gargalhando, ele diz o que seria da sua vida sem mim. E ele diz pro Rick, você teria sido eu. Eu entrei na sua garagem antes que você entrasse na minha. É claro, porque foram os dois que criaram a tecnologia de armas de portais. Ele quis dizer que em algum momento o nosso Rick poderia ter sido o primeiro criador da arma de portais e ter espalhado por aí a mesma coisa que ele fez. E que cena absurda, mano. Os animadores conseguem transmitir todo aquele sentimento que o Rick tá tendo enquanto ele soca a cara do Rick Prime. E enquanto isso, o Evil Morty comprime o núcleo daquela arma ômega e guarda consigo. E aí, cara, vemos uma cena que vai ficar pra história. A porta se abre e o Rick sai todo ensanguentado. Um olhar ainda expressando as faíscas daquele ódio, mas que vai se perdendo o centro, o norte, talvez encarando a realidade pouco a pouco. E o Evil Morty, no auge de sua inteligência, faz uma pergunta irônica. Como você se sente? Se sente melhor? Exatamente igual, né? O Evil Morty nesse momento traçou um paralelo entre os dois. Ele sabe o que está acontecendo porque ele igualou isso à questão da sua fuga da curva finita central, o seu grande propósito. Ou seja, depois de ele ter realizado isso, ele sentiu a mesma coisa, um vazio existencial, não ter sabor, basicamente viver é ter objetivos. Propósitos, quer dizer, no sentido poético, a mesma poesia dos socos do Rick contra o Rick Prime, ou do Evil Morty conseguindo escapar da curva finita central, o sabor do sucesso, mas com o dissabor do e agora. A poesia tem suas rimas finalizadas quando finda o texto, o contexto. A rima do Rick era com o seu Nêmesis e antes com a sua família. E agora? Enfim, quando ele manda o Evil Morty embora, ele acaba sendo ameaçado. Algo que com certeza vai ser tocado lá na temporada 9, que provavelmente é aquela que o Evil Morty vai voltar, por ser ímpar. O Evil Morty diz que pode acabar com o experimento Rick a qualquer momento. É lógico que isso traz teorias, mas eu interpretei como essa é a visão que o Evil Morty tem deles agora. No estilo, vocês ainda existem porque eu não quero usar a minha arma. E ele explica pro Morty que não vai usar essa arma justamente porque ela não traz paz, que é o novo objetivo do Evil Morty. Se ele fizesse isso, por exemplo, muitas Summers vingativas viriam atrás dele. Será que está chegando a hora da cidadela das Summers? E antes dele ir embora, ele ainda diz que o Rick é um pouco diferente e que talvez possa usar ele no futuro, implicando que em algum momento ele possa precisar ou pedir a ajuda do Rick, quase que naquela parada eu te ajudei, agora você me ajuda. Em algum momento no futuro. E aí a trilha sonora e a animação brilham de novo, cara. Porque o
o Morty abraça o Rick, que ainda tá com todo aquele sentimento misturado. Uma cena, aliás, referenciada também na imagem de marketing da temporada, e a essa quebra de paradigma para o nosso Rick. A música que está tocando atrás, quando vemos cenas da família, é a mesma quando lá na primeira temporada eles trocaram de universo pela primeira vez e o Morty encarou essa nova realidade, esse novo paradigma. Sem pertencer, sem ser, respostas no automático, um vazio existencial. Talvez nem mesmo a Doutora Wong seja capaz de ajudar o Rick a superar. O fato é que tudo que forjou nosso Rick a ser e chegar aonde ele está, simplesmente não existe mais. E de forma mórbida, o episódio acaba com o Rick tentando se encontrar no meio da sua nova família. Cena extra, vemos a esposa do tio Lento saindo em aventuras em busca de uma vingança, assim como o Rick, com a mesma trilha sonora, inclusive, daquela cena. Mas ao contrário do que aconteceu com o nosso Rick obcecado por vingança, ela acabou encontrando amor num outro ser, viveram felizes para sempre. Algo que poderia ter acontecido para o nosso Rick, por exemplo, quando ele se apaixonou pela Unidade. Mas nenhum relacionamento do Rick até hoje foi maior do que a sua sede por vingança. E agora, que obra espetacular, meus amigos. O episódio que trouxe mais respostas à série, o roteiro que conectou tantas coisas e ao mesmo tempo trouxe tantas perguntas novas, animação e trilha sonora incríveis. Não acho que foi apenas o melhor episódio de Rick and Morty em anos, mas talvez tenha sido o melhor episódio da série até hoje. E com mais 5 episódios na temporada e pelo menos mais 3 temporadas à frente, e agora, mano, o que acontece com o Rick? Teremos aí novos personagens, um novo propósito para sua vida? A série vai ter apenas episódios e aventuras soltas. De uma forma ou de outra, eu estou empolgado para saber o que vem aí pela frente, depois de assistir a essa maravilha moderna. E consolidando de vez a 7ª temporada como uma das melhores até hoje. Agora, é claro, quero saber a sua opinião. Diz aí o que você achou desse episódio, bora trocar uma ideia sobre esses detalhes, teorias, sobre o que vai acontecer. Quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui comigo até agora, todos que participaram da nossa live histórica pós-episódio. Muito obrigado a todos os membros do canal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aí, se inscrever no canal e me seguir lá nas redes sociais. Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e tchau, tchau. Sabe que eu gosto quando chega perto de esquina.